Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo de boa, então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e hoje eu vou trazer uma notícia não muito boa aqui pra vocês. A notícia é que o Brasil está quase que oficialmente, não está oficialmente porque foi somente a prévia do PIB, né, que foi liberado, mas provavelmente vai ser sim, está quase que oficialmente uma recessão técnica, uma recessão econômica técnica. O que significa isso, né? O período de recessão é quando a gente não cresce durante 2 trimestres seguidos. Aliás, pior que não crescer, a gente reduz o nosso PIB 2 trimestres seguidos. Por que isso vem acontecendo? A gente sabe que a responsabilidade, ela não está somente nesse governo, mas eu vou falar para vocês que ela também está nesse governo, por mais que não pareça muito isso com as medidas econômicas que vêm sendo adotadas. Vamos lá, ó. Quando a gente fala do porquê que o Brasil está tendo uma queda do seu PIB, basicamente não é pelo nosso mercado externo. A gente sabe, galera, que a moeda brasileira está muito desvalorizada. Então a nossa balança comercial está bastante positiva. A gente está conseguindo vender bastante soja, petróleo, enfim, tudo que o Brasil vende, né, de produtos primários. Mas infelizmente o nosso ajuste fiscal está muito ruim. O Brasil ele tem uma altíssima carga tributária que aumenta o desemprego, que reduz o consumo, e nós temos altíssimos gastos públicos que são sustentados por essa alta carga tributária. Então a gente tem, por exemplo, a questão da Previdência, que só esse ano apresentou um déficit de quase 280 bilhões de reais. Nós temos, por exemplo, gastos completamente desnecessários com auxílio, não gastos sociais, beleza. Mas assim, gastos, por exemplo, com a alta elite, né, do funcionalismo público, que em geral recebe muito mais que os funcionários de uma empresa privada. Então o Brasil é um pouco irresponsável do ponto de vista fiscal. Isso, dentre outras coisas, fez investimentos fugirem do Brasil. O Brasil hoje não é um país atrativo para negócios. O Brasil não é um país atrativo para empreendedorismo, para se criar emprego, para se desenvolver novas técnicas. O Brasil de verdade, galera, no momento, ele é atrativo para quem quer fazer especulação financeira, quem quer ganhar dinheiro investindo na bolsa de valores, aproveitar a taxa de juros, que estava alta, né? Até reduziu num passado recente para 6%, mas que é uma taxa de juros ainda alta, ou seja, é um país que dá muito lucro para rentista, essa é a grande verdade. Por mais que o governo Bolsonaro ele esteja adotando algumas medidas econômicas que vão no caminho de tentar reduzir esse déficit do nosso PIB, né, esse déficit fiscal que a gente tem, por que isso não acontece? Primeiro, vamos lá, ó. A medida da liberdade econômica, MP, provavelmente vai ser aprovada hoje pela nossa Câmara. É legal? É legal. Desburocratiza, agiliza os processos. A aprovação da reforma da Previdência. Existem alguns pontos que eu particularmente sou contra, mas no contexto geral acho que é uma medida interessante. A gente tem, por exemplo, a privatização de algumas empresas, não empresas estatais, mas subsidiárias, que são coisas que o mercado gosta. A gente provavelmente vai ter uma reforma tributária e tal. Por que o Brasil não consegue crescer? Por duas coisas. Primeiro, apesar de economicamente o governo Bolsonaro ser um governo interessante, tá? Pelo menos para o mercado, isso que eu estou falando para vocês, socialmente não dá para aceitar algumas medidas dele. Não dá para aceitar, por exemplo, que ele engrandeça pessoas como, sei lá, o Coronel Brilhante Ustra. Não dá para aceitar que ele fale que, sei lá, não pode explorar uma área. Uma pena, porque tem cocôzinho petrificado de índio. Que ele fala que possa fazer cocô dia sim, dia não. Que ele fala que não tem problema nenhum a Amazônia tirar investimentos que faria aliás, a Alemanha tirar investimentos que faria na Amazônia. Não dá para aceitar um tipo desse governo. E isso sim, reduz investimentos estrangeiros. O Brasil, ele não por mais que ele seja sim importante no mercado mundial, um baita mercado consumidor, mão de obra e tal, o Brasil não é um país de primeira linha do capitalismo mundial. Não é uma China e Estados Unidos, que os governantes de verdade podem fazer o que eles bem entenderem, porque o capitalismo precisa deles. O Brasil tem que ser mais responsável. O governo Bolsonaro tem que ser o governo mais político. Se ele quer desprezar as questões sociais, porque eu acho que o Bolsonaro não é um cara que preza muito pelas questões humanas, enfim, se ele não acha isso legal, pense pelo menos na parte econômica, porque é importante para o Brasil e para a economia brasileira, que é o grande motor da sociedade, que vai criar emprego, etc., desenvolver alianças estratégicas. Percebe? E se você fica condenando toda a esquerda, se você fica criticando a América ou a Alemanha, isso prejudica a imagem do Brasil. Vamos pensar quais alianças o Brasil fez nos últimos tempos. A gente criticou a China, a gente criticou a União Europeia, estamos criticando, por exemplo, a Argentina, provavelmente, né, com Alberto Fernandes, quem sabe, como futuro presidente. A gente se aliou muito a Estados Unidos e Israel, mais ou menos, né? Porque a gente prometeu que ia abrir uma embaixada em Jerusalém e a gente não abriu nenhuma embaixada, abrimos um escritório. Isso causa impactos para a nossa economia? Claro que causa. Por mais que tenha uma abertura econômica, a relação entre estados é também importante. Infelizmente, o nosso governo ele faz muito mais relação entre governos, entre pessoas, sei lá, Bolsonaro e Trump, Bolsonaro e Macri, do que propriamente com estados. E outro ponto que tem que levar em consideração também é o cenário externo. Convenhamos que a União Europeia está em crise,
A gente tem, por exemplo, o Brexit acontecendo, temos países nacionalistas na União Europeia que estão também querendo sair da União Europeia, Itália, Hungria, Polônia. Nós temos, por exemplo, a disputa, a guerra comercial envolvendo China e Estados Unidos, os mercados mundiais estão sentindo isso. E a gente teve agora também, né, a questão da Argentina, que estava numa baita crise econômica. A Argentina é o nosso parceiro comercial e agora suspeita, talvez, a Argentina vá sair do Mercosul, rompa laços comerciais com o Brasil. Ou seja, o cenário externo também não é um cenário favorável. Lembrando que isso não isenta em nada o governo Bolsonaro e, claro, não tira a responsabilidade dos governos anteriores, que na minha concepção são os maiores responsáveis pela atual crise econômica, não dá para disfarçar. Sim, a irresponsabilidade fiscal, a irresponsabilidade jurídica, essa alto grau de corrupção, né, que existiu, é sim o maior responsável hoje pelo nosso déficit fiscal. Mas sim, o Bolsonaro já poderia ter feito muito mais do que ele fez para mudar essa realidade. Deu para entender, galera, por que estamos oficialmente em recessão? Ou quase que oficialmente em recessão? Então, se vocês curtiram, já deixa o seu like, se inscreve no canal, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Beijos, abraços e tchau!